Mas quem vai trazer para a gente essas informações já atualizadas e falar sobre os impactos da proposta da reforma tributária para o agro, os possíveis impactos, é o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, trabalha com uma equipe multidisciplinar que acompanha e atua em temas como política agrícola, política fiscal, monetária, tributação, infraestrutura e logística, que envolvem o agro e a economia nacional. Tem amplo conhecimento das legislações tributárias, federal e também estaduais. Com vocês, Renato Conchon. Alô? Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer aqui em nome da CNA essa oportunidade, para o presidente Alessandro, para o presidente da FamaSul também, Marcelo, a diretora técnica Mariana, enfim, toda a equipe, e para estar falando um pouquinho desse tema tão importante que é a reforma tributária e vai impactar. Então, obrigado pelas palavras aí, o Luiz, e todos nós. Eu acho que a gente vai ter um tempinho, o pessoal já vai estar me monitorando quanto o tempo. Eu vou mostrar essa apresentação que eu fiz na tarde de ontem e já vou pedir desculpas para vocês, porque está desatualizada. Desatualizada porque eu fiz, como falei, na tarde de ontem, já tem alguns estudos mais antigos, e na noite de ontem foi apresentado o texto preliminar ainda, que vai tramitar como reforma tributária. Então, eu vou estar falando um pouquinho, e depois eu vou mostrar, vou falando conforme as coisas forem evoluindo. Então, tem algumas coisas que eu vou pular, esse material vai ficar disponível para vocês, mas depois a ideia é que a gente bata um papo para saber o que foi apresentado ontem, né, nesse sentido, e o que a gente precisa evoluir um pouco mais ainda. Então, vamos lá. Essa visão geral do setor, a gente traz aqui o que o agronegócio, e quando a gente fala agronegócio, é o conceito mais amplo, né? Ou seja, é tudo que produz de insumos, né, agropecuários, fertilidade, muda, o produtor rural, a agroindústria e o setor de serviços vinculados, serviço financeiro, serviço de frete, serviço de seguro, que também está vinculado. Então, o agronegócio, como um todo, ele representa 24,8% do PIB, dados de 2022, quase 24% dos empregos gerados no Brasil e 47% das exportações brasileiras saem do campo. E aqui estão as informações. E, pessoal, acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Que o agro não paga imposto. Tá? E eu vou explicar um pouquinho por que o pessoal fala isso, mas esse estudo foi feito com base nos dados das contas nacionais do IBGE, que é dado público, dado oficial, que nós fizemos o conceito do agronegócio. Quanto é que o agronegócio recolhe? E esse é o último dado disponível de 2020, lá a última coluna da direita de vocês. Em 2020, o PIB do agronegócio representava 26,4%. E naquele ano, 19% da arrecadação total do Brasil foi do agronegócio. Isso significa dizer que mais de 460 bilhões de reais foram pagos pelo agronegócio. Tá. E aí, trazendo a realidade um pouquinho do que o agro representa no Centro-Oeste e especificamente no Mato Grosso do Sul, a gente vê que dos 100 maiores municípios agropecuários brasileiros, 52 estão na região Centro-Oeste, 14 no Mato Grosso do Sul. Isso é dado do IBGE também. Esses 100 maiores municípios participam com 12% de tudo que se produz no Brasil. 100 municípios. Lembrando que no Brasil nós temos 5.570 municípios. E essas são as projeções para a variação do PIB de 2023, destaque para o Mato Grosso do Sul, o último aqui da linha. Não tem o passador? Não, aqui. Beleza. Do Mato Grosso do Sul, o PIB do agro está previsto crescer 10,3% esse ano, enquanto o PIB total do estado, 3,8%. Acho que é inegável dizer a importância como que o agro representa a economia sul-mato-grossense. E aí a gente discutindo com os
secretários especiais, no caso Bernardo Api, do Ministério da Fazenda, o deputado relator Aguinaldo Ribeiro e demais integrantes do Congresso Nacional, a gente se baseou muito nesse trabalho aqui da OCDE, um trabalho recente, Taxação na Agricultura, de 2019, que ele mostra o seguinte, um cenário dos países que integram a OCDE, como que tributam o agronegócio desses países. E dos 35 países descritos no estudo, apenas 4 não possuem alíquota diferenciada, que são países completamente diferentes do Brasil, do seu perfil econômico. O Chile, exportador de commodity, de minério, a Dinamarca, a Estônia e a Nova Zelândia. Esses países têm alíquota do agro, aí, de arroz, batata, com a mesma alíquota de um carro. E é o que queriam trazer para a realidade do Brasil, a que a gente brigava muito, e ontem, na noite de ontem, já mostrou que alguns produtos serão diferentes, e a gente vai falar um pouquinho. E em alguns países, dos 28 países descritos nesse trabalho, 13 têm tratamento preferencial por os insumos do agronegócio. E aí a gente está falando de pesticida e de fertilizante. Ou seja, o mundo tributa diferente, tanto o insumo agrícola quanto a saída do produto agrícola. E aí, acho que vocês já ouviram também que o agro é o setor mais beneficiado no Brasil, mais subsidiado. Não é. Esse é um dado da PELO, Projeto de Lei Orçamentário Anual, dado público, que mostra que em 2021, comércio e serviços teve isso como subsídio tributário 75% de tudo que foi subsidiado tributariamente foi para comércio e serviços, seguido da indústria com 13% e agropecuária com 12%. Dado público. E com esse panorama, a gente cai direto nas premissas que a CNA, junto com o sistema sindical, federações, sindicatos rurais, Senar, assim como outras entidades do IPA, o Instituto Pensar Agro, vinham trabalhando. A gente se unificou as ideias para trabalharmos juntos a nível de setor, não a nível de entidade. Então, essas ideias foram encampadas por todas as entidades. E aí nós temos algumas premissas. Isso foi passado para o secretário, para o Aguinaldo, que é o relator, para os demais parlamentares. A primeira premissa é a necessidade da manutenção da carga tributária setorial e global. Vinham falando que a carga tributária global não se elevaria. Ok, a sociedade não vai pagar mais, mas o setor agropecuário vai, e essa era uma preocupação, e nós vamos mostrar o dado para vocês. Para que haja manutenção da carga tributária setorial, existe a necessidade do tratamento diferenciado para alguns setores econômicos. A agropecuária é uma delas, não somente. Outros países que tributam, que usam o IVA, tributam diferentemente alguns tipos de serviços. A Inglaterra, roupa infantil tem um tratamento diferenciado. É a sociedade que define. Mas, como vocês viram, através do trabalho da OCDE, a agropecuária, na sua grande maioria, tem tratamento diferenciado. O terceiro item é que pessoas físicas não sejam obrigadas ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o nome dado para o IVA, Imposto de Valor Agregado. Aqui a gente está usando esse nome, IBS. Ou seja, o produtor rural, e a gente lembra que 98% dos produtores rurais brasileiros estão estabelecidos como pessoas físicas, segundo o dado do Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. Renato, mas se ele for contribuinte do IBS, ele vai comprar um insumo e vai vir com imposto. E ele tem acumulatividade, é verdade, mas hoje tem de PIS e COFINS. Porque pessoas físicas não são contribuintes dos atuais tributos, PIS e COFINS, que se tornarão o IBS. Por isso, a necessidade da opção de adesão. Isso faz toda a diferença, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante para vocês. A outra questão, o quarto item, a manutenção da desoneração da cesta básica. Por que isso? Porque nós somos o terceiro país maior produtor de alimentos, e não faz sentido a gente cobrar imposto sobre a comida voltado à sociedade brasileira. Imaginem só, daqui 10, 15 anos, nas capas dos jornais do mundo,
Brasil é um produtor, um dos campeões da produção de alimentos e é onde o alimento é mais caro para a população. Não faz sentido. Por isso que é uma premissa. O quinto item, maior clareza para o ressarcimento dos créditos acumulados. Imaginem só, uma cooperativa, uma trading que faz a exportação, hoje ela tem um crédito, e se você olhar o balanço, tem uma conta lá chamada ICMS a recuperar. E é um monte de dinheiro. Especulam-se que são 100 bilhões de reais acumulados atualmente de ICMS. O que vai fazer com isso? O fisco deve o dinheiro para os contribuintes, é preciso devolver esse dinheiro. E a gente quer saber, precisa ter maior clareza como que vai ressarcir esse crédito. É verdade que esse impacto é muito para cooperativa, trading companies, exportadores, por exemplo, de carne, de celulose e papel, de biocombustível, não muito do produtor rural, mas tem impacto direto na cadeia. O outro item, o sexto item, imposto seletivo não deve incidir sobre alimentos ou insumos. E a gente vê o quê? O que é seletivo, Renato? É aquele tributo, aquele adicional sobre o tributo, que vai incidir sobre bebidas alcoólicas, sobretudo as de alto grau etílico, armas e munições e cigarro. Hoje em dia é mais ou menos isso. Aí o pessoal veio com a ideia, olha, agrotóxico faz mal para a saúde e para o meio ambiente. Por isso que a gente tem que tributar com seletivo. Se tributa com seletivo, ele não é crédito, ele se transforma em cumulatividade. Exatamente o problema que a gente está querendo resolver hoje na reforma tributária, acabar com a cumulatividade atual. E sobre alimentos ultraprocessados. É um conceito discutível, mas, por exemplo, se a gente, imaginem só, se a gente faz em casa, um bolo de fubá com erva doce, a erva doce é aromatizante. Ela é um conceito de ultraprocessado. Vamos tributar um bolo de fubá? Porque ele tem fermento. Fermento é um adjuvante. Faz sentido? Vamos estar cobrando imposto agravado sobre possivelmente um bolo de fubá, algo do tipo. Existe essa possibilidade, por isso que a gente está trabalhando para que não incida sobre alimentos ou insumos. O sétimo item é a garantia da aplicação do adequado tratamento tributário às cooperativas. Isso já está previsto na Constituição, inclusive, tá? Se a cooperativa paga imposto, o produtor cooperado não paga. Se o produtor cooperado paga, a cooperativa não paga. Porque se os dois pagarem, a cooperativa e o cooperado terão uma carga tributária dobrada comparada a uma trading que não é cooperativa. Notem, não é um tratamento favorecido da cooperativa em detrimento a outras empresas. Tão pouco favorecido, tão pouco agravado. A carga tributária tem que ser equivalente. O oitavo item, tributação diferenciada entre os biocombustíveis e combustíveis fósseis. Etanol e biodiesel ter um tratamento favorecido comparado ao diesel de petróleo, a gasolina de petróleo. Isso também já está previsto na Constituição. Esses dois últimos itens é passar um negrito na Constituição para que seja respeitado, porque esses conceitos já estão lá na Constituição. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Por que tem que manter a carga tributária setorial? Isso é um estudo que a LCA Consultores fez para nós, da CNA, e a nossa preocupação se baseia nisso. Se aplicarmos um IBS com alíquota única de 25%, tal como era proposto, produtor rural, agrícola, vai pagar mais 875% de imposto. Pecuário 780%, produção florestal 230%, na média desses três setores, que são chamados setores primários, dos 643% de aumento de imposto. Quem é que tem margem para aguentar um aumento desse? Inviabiliza. Por isso, a necessidade da manutenção da carga tributária setorial e global. E dá para resolver. E a gente vai falar um pouquinho. Tratamento diferenciado para alguns setores econômicos, aqui a gente traz aquele estudo da OCDE. Esses países com um quadradinho vermelho aqui são os que isentam comida. 8 países de 35 possuem alguma isenção na comercialização e no consumo de alimentos. Os demais países dessa tabela
tem alíquota reduzida, alíquota diferenciada, para a população pagar menos imposto sobre comida. E apenas 4 que têm alíquotas únicas. Que nem eu falei para vocês, Chile, Dinamarca, Estônia e Nova Zelândia. Esse número, entre parênteses, é a alíquota padrão desses países. 19, 25, 20, 15. E assim nos demais. Destaque aqui para esse pessoal aqui que tributa, a Hungria tem o maior IVA do mundo, 27%. No Brasil, fala-se em 25%. Mas tem gente que já falando que o 25% para fechar a conta tem que ser 33%. Vamos lá. E aqui o tratamento diferenciado para os insumos agropecuários. Aqui a gente mostra que na Áustria, o primeiro aqui, ele não cobra IVA sobre pesticida. Porque gera cumulatividade, gera aumento de custo de produção. Se aumenta o custo de produção, o alimento fica mais caro. Então, aqui, de 13 países tem alguma alíquota diferenciada para fertilizante e pesticida. E aqui no Brasil, por que a gente fala que produtor rural, pessoa física, não pode ser obrigado, mas ter a opção de adesão? Porque esse número aqui, segundo os dados do Censo Agropecuário de 2017, são 4.964.310 estabelecimentos agropecuários que declararam renda. Alguns declararam que nem renda tiveram. Então, a gente, quando coloca esse pessoal, vai para 5.070.000. Ok? Mas quem declarou renda da atividade agropecuária, se a gente divide pelas classes de renda, 90% estão nas classes C, D e E. 10% dos estabelecimentos agropecuários estão na classe A, segundo os dados. E eles produzem 86% de tudo que o Brasil produz. Ou seja, tem concentração de produção, não é de área, é de produção. E a gente perguntou, falou, vem cá, vocês vão querer cobrar imposto desse pessoal aqui? A classe D e E, só para vocês terem uma ideia, a renda média desses estabelecimentos por mês é algo em torno de R$870. É isso mesmo. 50% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil produzem menos de R$900 por mês da atividade agropecuária. Vai cobrar imposto desse cara? É essa a questão. Por isso, mais uma vez, a opção de adesão. A desoneração da cesta básica, por que é importante? Porque quando não cobra imposto sobre comida, comida chega mais barata na gôndola do supermercado. Ah, mas nós vamos criar o do cashback, todo mundo já ouviu isso. Vamos lá, é um dado que a ideia seria redirecionar 4 bilhões da atual desoneração da cesta básica para o cashback. Se a gente dividir 4 bilhões por 13 milhões naquela época de famílias, o cashback é R$25 por família mês. Isso aqui vai resolver o problema da fome no Brasil? Qualquer iniciativa é válida, a gente reconhece, não temos dúvida. Mas isso aqui vai resolver? E ainda que resolva, a gente questiona, de onde vai sair o dinheiro? Quem é esse público? Como que vai receber? Quando vai receber? Essas perguntas não foram respondidas. A questão da maior clareza para o ressarcimento dos créditos acumulados, por quê? Se a gente aplicar, que nem eu falei, a alíquota única de 25%, o crédito das trading companies vai para 23 bilhões de reais que têm dificuldade de serem devolvidos pelos estados. Hoje é 4. Por isso que precisa de maior clareza. O imposto seletivo não deve incidir sobre alimentos e insumos, já falei isso para vocês. O 7º ponto, garantir a aplicação do adequado tratamento das cooperativas, defender a não incidência de tributos na cooperativa, e sim no cooperado, onde se fixa efetivamente a riqueza, evitando a incidência em duplicidade de tributação do mesmo fato gerador. É aquilo, se cobrar de um, não cobra de outro. Vai cobrar do cooperado, que é mais simples. E tratamento diferenciado entre os biocombustíveis e combustíveis fósseis, para promover essa economia verde que veio para ficar. Então,
de uma maneira geral, as diretrizes são essas. Mas aí o pessoal fala, IBS, IVA, quem paga é o final da cadeia, é o consumidor. No longo prazo você está certo, no curto prazo faz toda a diferença, porque vai haver um reequilíbrio do consumo. E isso faz toda a diferença. E quem estudou economia, provavelmente deve ter estudado o livro de macroeconomia desse senhor, o Robert Pindyck. Ele é professor da Universidade do MIT, nos Estados Unidos. E ele fala o seguinte, a incidência de um imposto ou de um subsídio é normalmente compartilhada por produtores e consumidores. A fração que cada um acabará pagando ou recebendo depende da elasticidade da oferta e da demanda. Se eu subir 30% do preço do sal, a retração do consumo pode não ser igual se eu subir 30% no preço de perfume importado. Natural isso é no nosso dia a dia. E aí o seguinte, nós fizemos as simulações, o seguinte, se a gente aplicar 25% sobre alimento, como é que vai ser o impacto para a população? A cesta básica fica 22% mais cara. E a inflação sobe 1 ponto percentual no período de um ano e 1,8 ponto percentual no longo prazo, a partir de 18 meses. Justamente nesse momento, nós vamos dar mais inflação para o Brasil? Essa é a política que a gente está querendo seguir? A gente questiona no sentido de que a população que está com insegurança alimentar alta por conta de renda baixa, esse impacto vai agravar. Essa é a nossa preocupação. Isso se todo o tributo cair no bolso do consumidor. O que o Pindyck falou que não é necessariamente verdade, pode ser um misto. E aí, a gente lembra aqui as despesas das famílias, a pesquisa de orçamento familiar do IBGE de 2017 e 2018, é a última que nós temos, que mostram que, a pesquisa mostra que 43% das famílias brasileiras vivem com até R$ 2.862, que é esse pessoal aqui. Essas duas primeiras colunas. 43% das famílias estão aqui. 73% até 5.700, essas três primeiras colunas. Quase 74% dos brasileiros têm uma renda de até R$ 5.724. Vamos cobrar imposto desse pessoal, de comida desse pessoal? Não nos parece fazer sentido. Eu trouxe aqui a realidade do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul está um pouquinho melhor do que o Brasil nas duas primeiras faixas, ou seja, está mais distribuído. 33% das famílias, não é brasileira, desculpa, é sul-mato-grossense, vive com até R$ 2.800. E 71,6% com até R$ 5.700. Essas três primeiras faixas aqui. Ou seja, o Mato Grosso do Sul está mais distribuído, não tem tanta pobreza quando comparado ao Brasil. E se o impacto não for para o consumidor não aceitar esse aumento, seja porque ele não tem renda, ou seja porque subiu muito o preço da comida e ele não quer. O impacto voltar para o produtor rural, aqui eu trouxe alguns exemplos. O produtor de arroz de Camaquã, no Rio Grande do Sul, tem um aumento de custo de 12%, e a margem dele cai 65%. E aqui são dados reais de produtores, a qual a gente já agradece, a FamaSul, os sindicatos rurais daqui do estado do Mato Grosso do Sul, que é um projeto de parceria que a CNA e as federações, sindicatos têm, com instituições como o CPEA, a Desalc, USP, a UFLA, Universidade Federal de Viçosa, que têm os custos de produção dos produtores rurais em todo o Brasil. E aqui a gente trouxe exemplo, isso aqui é dado de produtor, que a gente mostra que o custo de produção do algodão sobe 19% e a margem cai 50%. A cana-de-açúcar em Nova Olímpia, no Mato Grosso, sobe 13% de custo e a margem cai 65%. Feijão de Guarapuava, a mandioca do Paranavaí, soja e milho. Aumento de 16% e queda na margem de 66%. E na pecuária, a gente tem exemplo também na pecuária. Seja do sistema de cria, engorda ou recria engorda. O custo sobe, nesses dois aqui, 22%. E a margem cai entre 50% e 43%. O produtor aguenta essa margem de 25%? Não, não vai aguentar. Por isso que a gente está trabalhando nesse sentido de fazer diferenciações.
E o que a gente está fazendo? Pô, Renato, você está trazendo só notícia ruim. Não é isso. O que a gente está fazendo? Manifesto com confederações, CNT, CNC, CNSaúde, participando com parlamentares, audiências públicas, dando entrevista, reunião com o secretário Bernardo Api, o relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, o grupo de trabalho e vários estudos, como mostrei para vocês, e divulgações em jornais de grande circulação para chamar a atenção desses impactos para o produtor rural, para o agronegócio e para a sociedade brasileira. Esse é o nosso papel. Bom, então aqui está público, mas vamos lá. E aqui eu finalizo e passo, o pessoal já me levantou a plaquinha, eu estou à disposição para perguntas. A questão é, se me permitem só fazer um adendo para atualizá-los da apresentação de ontem. Os estudos mostrados aqui foram calculados com uma alíquota única de 25%, porque era o que vinha sendo dito. Ontem, o relator já sinalizou que para o agro a alíquota vai ser 50% da alíquota padrão. Ou seja, se a alíquota padrão for 25%, para o agro é 12,5%. É suficiente? Não há de se negar que melhorou, mas ainda não é suficiente, segundo os nossos cálculos. E a gente está trabalhando para que seja a alíquota calibrada no sentido de não haver o aumento da carga tributária, como eu falei no início para vocês. Essa é a preocupação. A gente defende uma reforma, a gente precisa de uma reforma. Faz 30 anos que a gente está discutindo. Mas não dá para ser uma reforma que onere o produtor, onere a sociedade e inviabilize cadeia. A gente defende, atua, trabalha para que a diferenciação aqui no Brasil, tal como acontece em outros países do mundo, tenhamos alíquotas diferenciadas, um sistema tributário mais condizente com um país que está entre as 10 maiores economias do mundo. Tem muita insegurança jurídica no modelo atual. Precisamos reformar. Por isso que o lema da CNA é reformar sim, aumentar não. Porque a gente precisa de segurança jurídica. Algumas coisas evoluíram no relatório de ontem, a gente reconhece, mas precisam ser outras precisam ter mais clareza. E é por isso que esse final de semana, semana que vem, nós vamos nos debruçar junto com os parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária para apresentar esses pontos necessários e conversar de novo com a equipe de governo e a equipe do deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator do PP lá da Paraíba, que já atendeu algumas coisas para nós precisamos reconhecer isso. Então, com isso, pessoal, eu encerro aqui a apresentação e eu estou à disposição. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Agradeço ao Sindicato Rural de Campo Grande e à FamaSul por essa oportunidade de todos vocês estarem ouvindo aqui numa sexta-feira à tarde um tema tão relevante para o agronegócio e para a sociedade brasileira. Muito obrigado.